Olá! Pensa comigo. E se o inferno não for aquele lugar de fogo e enxofre que a gente ouve falar, mas sim um estado de espírito, um estado que nós mesmos criamos? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje. Uma interpretação bem diferente que olha para o lado psicológico e espiritual da coisa. Então, a pergunta que fica é, afinal, o que é o inferno de verdade? A resposta que a gente vai investigar hoje deixa de lado a imagem de demônios e punição eterna e nos leva para um lugar bem mais perto da gente, a nossa própria mente. E a chave para entender essa nova perspectiva já aparece logo de cara e é bem intrigante. O inferno é descrito não como um lugar, mas como uma alienação autoimposta. Guarda bem essa frase, tá? Porque ela é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar. Ok, mas para a gente conseguir vender essa nova ideia, primeiro a gente precisa desmontar a visão mais comum de todas. Aquele mito do inferno como um lugar físico, sabe? E aqui o contraste é gritante. De um lado, a gente tem a imagem popular, um lugar físico de castigo. Do outro, a perspectiva que a gente está analisando, um estado mental. Um estado que é temporário e, o mais importante de tudo, autoimposto. A diferença aqui, gente, muda tudo. E é isso que nos leva ao coração da nossa análise de hoje. A gente precisa parar de pensar no inferno como um endereço e começar a ver ele como um estado interno. Então vamos lá. Essa é a definição que a gente tem em mãos. O inferno seria um estado de ignorância, um sentimento de estar bloqueado, de não conseguir usar a própria criatividade. Repara só, não tem nenhuma menção a fogo ou a castigo eterno. A ideia aqui é de uma frustração, uma estagnação que vem totalmente de dentro. E vamos detalhar um pouco mais as características desse estado. Primeiro, ele não é um lugar físico. Segundo, ele é uma criação da nossa própria personalidade. Terceiro, é uma experiência passageira, não é para sempre. E talvez o ponto mais libertador de todos, ele é moldado inteiramente pelas crenças e expectativas que cada um carrega dentro de si. Tá, mas como exatamente esse estado é construído? Como essa realidade tão particular é montada? Vamos dar uma olhada na arquitetura por trás disso. O processo aconteceria em 3 passos. Tudo começa com crenças muito fortes em ideias negativas, como ódio, punição, culpa. Essas crenças criam o que é chamado de um clima psíquico, ou seja, um ambiente mental bem pesado, bem negativo. E aí, no final, a mente projeta esse clima todo para fora, criando uma alucinação que parece 100% real. E aqui está o pulo do gato. Isso mostra um mecanismo fundamental. A direção do nosso foco determina a nossa experiência. Quando a gente foca no que é destrutivo, a gente reforça essas qualidades e, ao mesmo tempo, se afasta do nosso lado mais construtivo. Simples assim. Com essa lógica, a gente consegue até redefinir a própria fonte do tormento. Mas aí você pode perguntar, e o mal? E os demônios? Onde eles entram nessa história? Bom, de acordo com essa perspectiva, o mal não é uma força externa que luta contra o bem. Não. Ele é definido de um jeito bem diferente, como uma ausência, a falta de conhecimento, de realização, de crescimento pessoal. Da mesma forma, o ódio não é visto como a causa de nada, mas sim como um sintoma. Seria um medo irracional que nasce justamente da falta de compreensão e daquela sensação de não estar se realizando na vida. O que nos leva, claro, a uma conclusão lógica sobre as figuras demoníacas. Se alguém vivencia algo assim, elas não seriam entidades de fora. Elas seriam, na verdade, materializações, projeções dos nossos próprios medos mais profundos. Certo. Se esse estado é autoimposto, a lógica diz que ele também pode ser desfeito, não é? E é aqui que a gente chega na parte final, a mais importante, o caminho para sair disso. E olha, essa frase aqui é muito poderosa. Ela diz que a culpa e a penitência não vêm de fora. A própria pessoa cria a ideia de culpa e, como consequência, cria também o seu próprio castigo, de acordo com a força que essa crença tem. Mas a conclusão é otimista. Esse estado não é uma sentença eterna. O caminho para sair dele passa por algo que todo mundo já tem: o conhecimento, a alegria e a criatividade, que são parte de quem nós somos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que é uma pergunta bem poderosa. Se o foco de cada um tem o poder de criar a própria realidade, a grande questão que fica é, no nosso dia a dia, em que é que a gente está escolhendo focar?